Bom dia aí pessoal do oitavo ano. Então estamos aí para nossa aula hoje sobre equação polinomial de segundo grau, tá? Da forma ax ao quadrado mais b igual a c. Na verdade é uma equação de segundo grau na forma incompleta, tá? A gente vai introduzir esse conteúdo aqui que a gente vai aprofundar lá no nono ano, tá pessoal? Para a gente fazer esse estudo inicial aqui, a gente precisa lembrar de uma propriedade muito importante na matemática, tá? Aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a y, tá? Esse ao quadrado aqui na equação, a gente já estudou um pouco sobre isso. Quando ele muda de lado da igualdade lá na equação, na forma mais prática, né? Ele se transforma numa raiz, tá pessoal? Então o que acontece? Então, x vai ser igual a raiz de y, né? Positiva ou negativa. Por quê? Porque a raiz quadrada ela admite dois valores sempre, um positivo e um negativo, né? Um número que é positivo ao quadrado, ele vai gerar um número positivo, e o número negativo ao quadrado também gera um número positivo. Portanto, a raiz quadrada ela pode ter tanto um número negativo como positivo no seu resultado, tá? A gente normalmente trabalha mais com o valor positivo, tá? Mas agora vocês vão ver também que a gente utiliza então esse valor negativo. Vou fazer um exemplo aqui numérico dessa propriedade para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, temos aqui que x ao quadrado é igual a 4, tá? Na equação do primeiro grau, esse valor de x, na verdade, é um valor que quando você substitui aqui, ele transforma essa igualdade verdadeira, né? Então, eu também posso pensar o seguinte, que número que eu colocaria aqui no lugar de x elevado ao quadrado que vai dar 4? Na verdade é o 2, né? O 2 ao quadrado. E também pode ser o menos 2 também ao quadrado, porque menos com menos seria mais. Mas, como que a gente determina isso através da equação? Às vezes a gente precisa fazer isso. Esse valor ao quadrado aqui significa que você vai extrair a raiz quadrada desse valor do lado direito. Então a raiz quadrada dele seria 2, né? No caso, positiva. Ou também negativo. Né? Por que isso? Porque se você substituir tanto positivo quanto negativo aqui, você vai ver que essa igualdade ela é verdadeira, né? Por exemplo, usando x aqui como 2 positivo, tá? A gente vai substituir ali, vamos substituir aqui no lugar de x e vamos descobrir que 2 ao quadrado é igual a 4, ó. Então tá certo, né? Se eu usar o x negativo e colocar ele no lugar do x aqui também, eu teria menos 2 ao quadrado igual a 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então, esses dois valores tornam a igualdade verdadeira, né? Então, se eu pensar nele aqui, eu vou ter esse valor de 4 aqui realmente, tá? Vamos agora aos exemplos. Bom, pessoal, temos o exemplo 1 aqui, ó. Como é que a gente vai resolver então essa equação do segundo grau, né? Exemplo de resolução da equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais b igual a zero, tá? Então, como isso aqui é uma equação e aqui eu tenho uma igualdade, eu preciso isolar x sempre, né? A única diferença é que essa equação é de segundo grau, porque a equação de segundo grau ela tem um expoente 2 na incógnita, tá bom? E na de primeiro grau não possui, tá? Então nós temos aqui x ao quadrado igual a 9 positivo, porque o 9 vai para o lado direito, né? Ele não tem x. Chegando aqui do lado direito, então nós temos x igual a 9 positivo. Agora então eu tenho x igual a raiz quadrada de 9. Sempre esse ao quadrado vai tirar a raiz do outro lado. Essa raiz vai ser uma positiva e uma negativa, tá? Então eu vou ter aqui mais 3 ou menos 3, por quê? Mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, né? É 9, raiz quadrada. Menos 3 vezes menos 3 é 9, positivo também. Então nós temos duas respostas, tá? E essas aqui seriam as soluções para a equação, o que torna a equação verdadeira. Como é que eu sei se torna a equação verdadeira? Se eu substituir esses dois valores aqui na equação, eu vou verificar essa igualdade. A gente pode fazer essa verificação aí, tá pessoal? Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Então, se eu utilizar no lugar de x o mais 3, por exemplo, né? Vamos botar aqui, x ao quadrado menos 9 igual a 0. No lugar de x, vamos usar 3 positivo. 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, menos 9 igual a 0.
9 menos 9, 0 igual a 0. Bom, então é verdadeira. Então significa que o número 3, o 3 positivo, ele é uma das soluções já, né? Vamos verificar se o 3 negativo também é solução. Possivelmente. Então, x ao quadrado menos 9 igual a 0, usando agora menos 3 aqui, né? Ao quadrado, menos 9 igual a 0. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. 9 menos 9, 0 igual a 0. Também é verdadeiro. A gente pode fazer essa conferência, mas não que essa conferência seja obrigatória, né? Se você conseguir determinar as raízes aqui, né? Tem certeza absoluta que fez, né, o procedimento correto, essa verificação aqui ela não é necessária. Eu só vou fazer ela para vocês verem que realmente esse 13 negativo e positivo satisfazem a igualdade na equação, tá? Mas lá nos exercícios, essa verificação aqui não precisa ser feita, tá? A não ser que vocês tenham dúvida e queiram verificar se a resposta que vocês encontraram como solução, ela está correta. Vamos ao próximo exemplo. Pessoal, vamos ao segundo exemplo então. 16x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então a gente já sabe que tem que passar esse 1 aqui para a direita, né? Então nós teremos 16x ao quadrado igual a 1, né? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho essa situação aqui, ó. Esse x está multiplicando, 16 está multiplicando x ao quadrado, ele também precisa sair para a direita, né? Mas como ele está multiplicando, ele vai fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, no caso, ele vem para o denominador, ó, né? Ele vem para baixo. Agora eu vou tirar a raiz quadrada dessa fração. Então, eu tenho x igual a raiz quadrada de 1 sobre 16, né? Que vai ser o mais e o menos, tá? Bom, raiz quadrada de 1 do numerador é 1 e a raiz quadrada do denominador é 4. Lembrem que a raiz quadrada da fração sempre tem que ter a raiz quadrada tanto no numerador como no denominador, senão ela não existe, tá? Feito isso, está determinada a solução aqui, né? Essa solução aqui, tá? Essa solução é verdadeira. A gente vai fazer a verificação, porque faz parte aí da minha explicação do conteúdo, tá, pessoal? Mas nos exercícios ela não é necessária, tá? A não ser que vocês tenham dúvida e queiram fazer a verificação da solução que vocês acharam, tá bom? Então vamos agora aqui, ó. Então, pessoal, se eu substituir aqui no 16x ao quadrado menos 1 igual a 0 o valor de 1/4 positivo, a gente teria 16 vezes o valor de x, que é 1/4, né? Ao quadrado menos 1 igual a 0. Numa expressão numérica se resolve a primeira potência, então teria 16 igual a 1 ao quadrado, 1 sobre 4 ao quadrado. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Né? Agora eu preciso fazer a multiplicação antes da subtração. Lembre que eu multiplico aqui e aqui eu também posso colocar 1 e multiplicar aqui. Então 16 sobre 16 menos 1 igual a 0. 16 sobre 16 é 1 inteiro, menos 1. Então eu vou ter 0 igual a 0. Pronto, tá? Então significa que o 1/4 positivo ele é a solução verdadeira. Vamos fazer a verificação do 1/4 negativo já para também, né, demonstrar aqui para vocês, tá? Então aqui eu tenho 16 vezes menos 1/4 ao quadrado menos 1 igual a 0. 16 vezes menos 1/4 vezes menos 1/4 vai dar mais 1 sobre 16, pessoal. Então a partir daqui ela vai continuar exatamente igual, ó. 16 que é positivo, né? Multiplica numerador e denominador, 16 sobre 16, menos 1 igual a 0, 16 sobre 16 é 1 inteiro, menos 1 igual a 0, 0 igual a 0, menos 1, né? Então, significa que esses dois valores satisfazem a igualdade e eles são solução para a equação de segundo grau, tá? Vocês vejam que a equação de segundo grau aqui, ela sempre tem como solução o mesmo valor negativo e positivo. São dois valores diferentes, né? O menos 1/4 e o mais 1/4. Mas eles têm em módulo o mesmo valor numérico, porém com sinais contrários, um negativo e um positivo. Sempre essa situação, tá? Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, vamos aí ao nosso terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo, então, 3x ao quadrado menos 60 igual a 0. Então, teremos aqui
3x ao quadrado igual a 60 positivo, né? Passa para lá. Agora esse que está multiplicando vai passar dividindo, então 60 sobre 3, x igual a 20, né? X ao quadrado, tá? Agora vamos tirar a raiz, né? Extrair a raiz de 20. Só que o 20 não tem uma raiz quadrada exata, porque 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, então é 4, alguma coisa, né? Quando der esse caso aqui, a solução ela vai ficar dentro da raiz mesmo, tá, pessoal? Sendo uma negativa e a outra positiva, tá? Não tem problema nenhum. Vai ficar dessa forma aí. Se a gente quiser fazer a verificação, vou fazer para vocês, né? Vocês vão ver que é verdadeiro, ó. Então, 3x ao quadrado menos 60 igual a 0, usando no x agora menos raiz de 20, tá? Bom, pessoal, raiz de 20 ao quadrado seria raiz de 20 vezes raiz de 20, que daria raiz de 400, né? Ou raiz quadrada de 20 ao quadrado. Então a gente já estudou isso aqui, que quando a gente tem a raiz com esse expoente aqui, ele elimina a raiz quadrada, na verdade. Então fica 20 aqui, né, pessoal? Tá? E ainda vai dar positivo, porque menos com menos, são dois números, vai dar mais, né? Então vou ter esse caso aqui, ó, elimina a raiz, tá? Isso aqui a gente já estudou aí no início do ano, essa propriedade aqui, né? Lá na potenciação com expoente fracionário, né? Tá? Que tem esses casos de raiz aí. Bom, aqui eu tenho 3 vezes 20 e 60, menos 60, então a gente tem 0 igual a 0, tá? Vou ter a mesma situação, então, para quando eu tenho a raiz negativa, né? Então, eu tenho 3 vezes a raiz positiva, desculpa, né? Mais raiz de 20, tá? Ao quadrado, menos 60 igual a 0. Aqui também, esse quadrado vai eliminar a raiz, porque seria a raiz de 20, ó. Raiz de 20 vezes raiz de 20, né? Que seria a raiz de 400, que é 20 vezes 20, tá, pessoal? Ou ainda, que é a raiz de 20 ao quadrado. Então, posso eliminar o radical. Já estudamos essa propriedade aí. Bom, pessoal, tem então aqui 3 vezes 20, menos 60 igual a 0. 60 e menos 60 igual a 0, 0 igual a 0. Então, também foi verificada aqui a verdadeira, tá? Próximo exemplo. Exemplo 4, pessoal, nós temos aqui x ao quadrado mais 4 igual a 0. Vocês notem que agora eu tenho um valor positivo aqui, ó, sempre me aparecia negativo, né? Quando ele vai passar para o lado direito, agora eu vou ter um valor negativo. E aí eu tenho x igual a raiz quadrada de um valor negativo, né? A gente sabe que o valor negativo não possui raiz quadrada, por quê? Porque se eu usar 2 positivo vezes 2 positivo, dá 4 positivo. Mas se eu usar 2 negativo, menos 2 vezes menos 2, também dá mais 4. Então o número negativo não possui raiz aqui nos números reais, tá? Nesse caso aqui, a nossa solução não vai existir, porque a gente vai colocar aqui que não existe raiz, né? Raiz negativa, não existe raiz quadrada, tá? Não existe a raiz quadrada de menos 4 nos números reais, no caso, todos os negativos, né? Todos os negativos não possuem raízes quadradas nos números reais, tá? Nesse caso, quem é a nossa solução? A gente não conseguiu determinar, porque não tem como tirar a raiz daquele valor. Então é um conjunto vazio, não possui solução, tá? Isso que significa. Sempre nesse caso vai dar conjunto vazio. Então, quinto e último exemplo, pessoal, a gente tem aqui no coeficiente numérico de x ao quadrado um valor fracionário agora, tá? Pode aparecer inclusive número decimal que pode ser transformado em fração para se resolver. Bom, nós temos aqui então que 1 meio de x ao quadrado é igual a 32, né? Positivo, tá? Agora eu preciso passar esse fator que está multiplicando aqui dividido 32. Então nós teremos x ao quadrado igual a 32 dividido por 1 meio. Essa divisão por 1 meio a gente sabe que é uma multiplicação pelo seu inverso, né? O primeiro número multiplicado pelo inverso do denominador, do segundo número. Assim que se resolve uma divisão de fração, né? Então nós temos aqui nesse caso 64 sobre 1, que é 64, tá? Então o que vai acontecer?
Nós vamos extrair a raiz quadrada do 64, né? Porque o 1 ele não tem necessidade de ficar ali no denominador, tá? Então eu vou ter mais 8 ou menos 8, né? Então seria a nossa solução aí para essa equação. Menos 8 e mais 8, que eu sempre coloco na ordem crescente, negativo e positivo. Se eu quiser fazer essa verificação, a gente pode fazer aqui, ó, tá? 1 meio de x ao quadrado menos 32 igual a zero. Se eu usar aqui no x ao quadrado o 8 negativo, por exemplo, né? Vou ter menos 8 ao quadrado, tá? Então, 1 meio vezes menos 8 vezes menos 8, 64. Aí eu vou fazer o quê? Primeiro essa multiplicação, né? 64 sobre 2 menos 32. Aqui vai dar 32 menos 32. Então a gente vai ter 0 igual a 0. Ó. Pronto. Tá? Significa que ele satisfez aí nesse caso, tá? Vou passar essa solução aqui, pessoal, só para me desenvolver lá do outro lado a outra verificação aqui, tá? Então nós vamos verificar agora usando o 8 positivo, né? Tá? Então eu vou ter 1 meio vezes 8 positivo ao quadrado menos 32 igual a 0, né? Então 1 meio vezes 64 menos 32 igual a 0. 64 sobre 2 igual a menos 32 igual a 0. 32 menos 32 igual a 0. 0 igual a 0. Tá? Pronto, tá, pessoal? Terminado. Então significa que teve solução, verificou, então a solução está correta. Tá certo? Pessoal, vocês têm aí a folha de atividades. Aqui tem 5 tipos de exemplo que vocês vão poder desenvolver lá nos exercícios. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom trabalho para todos.